transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um Grãocast, agora com Delcimar Teodósio. Delcimar, uma cidade como Rio Preto, uma cidade de 500 mil habitantes no interior de São Paulo, é diferente das cidades que você já conheceu pelo mundo? Olha só, André, primeiro estou muito feliz de estar aqui com você e com a Luciana. Rio Preto é muito peculiar. Rio Preto é uma cidade bonita. Quando eu recebo visitantes aqui, eles ficam encantados com Rio Preto. Ficam mesmo. Tem uma represa bonita, tem fundos de vale que são bonitos. A cidade cresceu nesse fundo de vale. E é uma cidade que tem várias paisagens bonitas, né? Com água, enfim. Eu mesmo vindo para cá agora, passei pela avenida, está super bonito, iluminado e tudo mais. Mas a gente está aqui dentro do Brasil, né? Rio Preto tem um lado bonito, mas tem um lado também que podia ser um pouquinho melhor, porque eu acho que é cidade para todo mundo. E se eu tomar como exemplo algumas cidades, vou começar com Barcelona, por exemplo, porque eu acho que é uma cidade igualitária, vamos chamar assim. É uma cidade ícone, né? É uma cidade ícone do urbanismo, mas eu podia pegar Tóquio, por exemplo. Tóquio, é muito difícil você achar bairros que sejam de alta renda, porque todo mundo lá é muito nivelado. Uhum. E todos os bairros são muito bons. Assim, tem tudo, tem comércio. Então a pessoa procura morar perto de onde ela trabalha. E ela não perde qualidade de vida. É muito reflexo da distribuição de renda do país. Sim, né? Sim. Então, se a gente pega, né, como modelo essas cidades que são mais ricas, ou, por exemplo, Barcelona, que é um ícone mesmo do urbanismo, que eu gosto muito, frequentei muito Barcelona, porque minha sobrinha morou lá 10 anos, também é arquiteta, então a gente se divertia muito na cidade, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, já abri a minha fala. Estou muito feliz, quero deixar claro, receber a Delcimar aqui, porque é uma arquiteta urbanista assim, de muito respeito aqui na nossa cidade, na região, conselheira do CAL, do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que estou muito feliz, eu que agradeço. Obrigada, Luciana. Bom, e aí, que assim, eu gostava mais? Gostava porque ela saiu de lá, e talvez eu até volte para Barcelona, lógico. Mas a autonomia que a gente tem naquela cidade, né? Primeira coisa, hoje Rio Preto está discutindo cidade inteligente. Há um tempo atrás, eu viajei, a última vez que eu viajei foi antes da pandemia, deve ter sido 2019. Eu fui visitar, por exemplo, um instituto de arquitetura avançada em Barcelona, e eu comecei a reparar, lógico que fui visitando todos os laboratórios e tal, e eu comecei a ver, assim, numa televisão, eles falando daquele bairro onde estava localizado o instituto. Então, eram pormenores, eles sabiam, eu vou exagerar, mas era mais ou menos isso. Quantas pessoas tinham tossido naquele dia, naquele bairro, entendeu? Era assim, eu fiquei olhando para aquilo, né? Ainda falei para minha sobrinha, eu quero um negócio desse, quero brincar com isso. E eu fui lá para fazer um curso que eu recomendo, assim, até recomendo para vocês mesmo, para arquitetos, estudantes. Eu fiz um curso lá no IPC, né? Que é o Instituto na UPC, desculpe, que é a Universidade lá da Catalunha. E eu vi um arquiteto, um pesquisador, mostrando com um aplicativo onde que as pessoas tiravam mais fotos em Barcelona. Então, isso servia para o planejamento urbano porque onde concentrava maior número de pessoas é onde que precisava mais lanchonetes, mais bares. Então, isso balizava também para quem queria empreender na cidade. Onde que eu coloco um café? Vou abrir uma loja de souvenirs, de roupa. Super importante. Então, assim, trabalhando com muita tecnologia, mas principalmente com urbanismo avançado. Então, por exemplo, a minha sobrinha estudava longe de onde ela morava. Ela morava num bairro bem antigo, cheio de imigrantes turcos, assim, era bem... Era quase assim, morava na 25 de março, mais ou menos, em São Paulo. E estudava numa zona, né, moderna, não antiga da cidade, bem longe. Então ela ia de metrô, Barcelona parece plana, mas não é, ela vai subindo um pouquinho. Ela ia de metrô para a faculdade
com o skate debaixo do braço e voltava de skate pelas ciclovias. E curtia. E temperatura boa, uma cidade de praia. Então, assim, a circulação era muito legal. Eu tinha uma autonomia muito grande, porque você estava nos lugares, você batia no aplicativo daqui, eu quero ir para a igreja conhecer qualquer obra que seja de arquitetura lá. E aí o aplicativo te mostrava que ônibus tomar, quanto tempo se levava, você podia ir de metrô, aparecia um mapinha, você podia ir a pé, de bicicleta. Então, assim, a mobilidade de Barcelona é uma coisa que me encantava. Lá atrás também já vi as tomadas para carro elétrico, moto, o que fosse elétrico. Então, eu fico muito encantada com esse avanço e eu desejo muito que, apesar da beleza de Rio Preto, que é uma cidade rica, bonita, próspera, sempre foi. Rio Preto, para nós arquitetos, assim, nunca ficamos sem trabalho aqui, porque quando a gente tem uma crise nesse país, Rio Preto é a última a entrar na crise, estou falando no mercado imobiliário, e a primeira a sair. Então, a gente tem essa cidade, ela é pujante mesmo, que é muito legal. É um centro regional, né? É um centro regional, né? Mas eu gostaria que ela fosse melhor na mobilidade urbana nesse aspecto. Entendi. Bom. Só para te cortar, nós recebemos aqui o Nelson Gonçalves, um jornalista, e ele contou da experiência dele no leste europeu e na Turquia. E vai muito de encontro ao que você está falando. Ele falou, ficou encantado com o sistema de transportes lá, com os diversos modais, com barco, metrô, trem de superfície, sistema de ônibus, e ele falou que ele ficou encantado que as pessoas não têm carro próprio. Porque o transporte público funciona, né? É o mesmo caso de Barcelona? Isso, lá o transporte funciona, mas tem um outro detalhe importante. Os bairros são diversificados. Você tem várias centralidades. Isso. Por exemplo, os edifícios, eles têm comércio e serviço no térreo. Então, não são edifícios isolados no lote, não tem um murão que deixa a calçada insegura, porque você só tem grade, muro, você não tem vida. Aí tem um arquiteto que eu sou super fã, que é o Yangel, que ele fala isso, né? Que a cidade ela tem que ter fachada ativa, que é esse monte de lojas embaixo para as pessoas circularem. Você pode morar na parte de cima, pode ser misto o edifício com escritórios e moradia, né? A própria desenho da arquitetura separa isso, mas que você tenha o maior uso possível. E aí, quando você tem o maior uso possível, você não precisa pegar o automóvel para se deslocar, você não precisa ir longe, né? Então, eu não sei se... Você tem uma série de serviços numa proximidade, né? Exatamente. Eu moro quase que no centro, eu moro na Vila Imperial e eu acho que eu tenho muito isso porque eu nasci numa cidade pequena, onde é aprazível, a gente fazia tudo a pé. Então, eu carrego isso comigo. Eu gosto de morar onde eu moro, gostaria de morar numa casa, com jardim e tudo mais. Mas eu ainda prefiro morar num apartamento que eu posso fazer tudo a pé. E me agrada. E aí eu gosto de andar, olhar tudo. Piso, calçada, fachada, iluminação, acessibilidade. Daí eu fico fotografando mentalmente, assim, porque é um exercício que eu gosto de fazer. E a hora que você tá no carro, essas coisas passam despercebidas. Você não vê, não dá tempo de ver. Uma outra coisa que eu gosto muito, já que a gente está falando de Barcelona, é da qualidade do espaço público, no sentido de ter uma variedade de coisas. Então, por exemplo, você tem um calçadão lá, vários, né? Tem as ramblas, tem mais do que uma rambla, mas mesmo em outras avenidas que a largura do canteiro central é muito grande, então você tem atividades. Então, por exemplo, tem uma avenida que é mais moderna agora, eu falo cidade moderna porque tem a cidade mais antiga, né? Tem a cidade medieval, tem as Insantes e tem a parte mais moderna. Tem mesa de ping-pong, é um parque, é uma avenida parque. Eles colocam elementos que não chega a ser um brinquedo, mas, por exemplo, um semicírculo ali, uma criança... Ela olha aquele semicírculo ela faz no uso chão. Daquilo, né? Aquilo lá pode ser um dragão, a lua, pode ser qualquer coisa. Pode escorregar, pode subir, pode sentar. Isso, então assim, cria uns espaços lúdicos que são bacanas. Então a qualidade do espaço público é muito bacana. Isso eu gostaria de ver em Rio Preto
no futuro próximo. Um melhor desenho urbano, né? Isso. Mais mobilidade. Isso. E essas novas centralidades que façam edifícios assim, não precisa ser tão alto, né? Porque a Europa, os edifícios não são altos pela escala humana, né? Que a gente vê que você anda pelas ruas, pega qualquer país, não só a Espanha. Pode ser até, em vez de Barcelona, Copenhague também, que é onde eu e a Angel moro. Você tem uma escala que você andando, você tem as visuais dos prédios. Quando o prédio é muito alto, você está num lugar que os prédios são muito altos, como o centro de São Paulo, que eu acho lindo, os prédios são lindos, onde está o CAL, mas você tem que andar com o pescoço olhando para cima, porque você não tem pontos visuais de olhar a beleza dos prédios. É até difícil fotografar. Eu gosto de chegar lá, às vezes meio cedo, eu chego para alguma reunião, não tem muita gente na rua, dá para fotografar com o celular, que hoje está muito perigoso. Mas eu tive essa sensação quando esse ano nós fomos para São Paulo com as crianças e a gente estava andando na Paulista a pé mesmo. E tem coisas que são muito bonitas, mas que você só percebe a grandiosidade daqueles prédios andando a pé, devagar, contemplando. Não, aí você vê um monte de coisa. Eu ando muito aqui a pé em Rio Preto e eu descubro cada coisa bacana, assim, comércio, que eu nem sabia que tinha. Olha que loja legal, que tamanho de coisa que tem de artesanato, várias coisas, assim, que você descobre, né? E como toda boa caipira do cidadezinha do interior, eu saio dando bom dia para todo mundo, conversando, vai chover hoje, não vai, tá calor. Então, eu acho muito agradável o espaço público. Ô, Delcimar, a gente já tem uma boa história como profissional, né? E a gente já viu muita mudança na legislação. A gente veio de uma época que não tinha plano diretor, que começaram alguns planos diretores, aí passou a exigência para ter plano diretor. Você está vendo de uma forma positiva essa mudança de legislação, o que está acontecendo na formação das cidades para regular o crescimento das cidades? Olha, eu vejo muito positivo, né? Eu estava contando para vocês que hoje eu trabalho com plano diretor e master plan. Então, por exemplo, aqui em Rio Preto surge um bairro novo e fizeram essa consultoria e nós identificamos que esse bairro eram todos lotes de 200 metros quadrados. E para casas térreas, né, individuais. A gente percebeu que ali era um lugar que tinha um potencial até para verticalizar um pouco e para criar um bairro com muito mais dinamismo de comércio e de serviços. E o empreendedor, obviamente, olhou, gostou, a gente fez diversas propostas. E tem essa mistura um pouco do privado, tem um pedaço que é fechado, outro pedaço que é aberto e tal. Então, deu uma diversidade interessante. Eu acho que a cidade precisa dessa diversidade, primeira coisa, que eu acho que talvez a legislação não consiga ainda prever isso tudo, mas é possível, através da legislação, se fazer bairros assim. Uma outra coisa que nós identificamos aqui na cidade, no plano diretor, que é possível você ter um eixo de desenvolvimento, vamos chamar de um eixo metropolitano. Esse eixo metropolitano é assim, sai daqui, eu venho aqui de Iguapiaçu, paro aqui numa área de estacionamento, pego um VLT aqui e desço Anísio Haddad, a Avenida, como chama? Faria Lima, Bernardino, desço. Então eu passo em frente do hospital, onde atrai. O que Rio Preto atrai? São os hospitais. Eu passo em frente ao HB, ao Teatro Municipal, ao centro da cidade, ao teatro lá embaixo, posso ir até a Unesp. E aí eu tenho um eixo que eu posso verticalizar e um eixo de transporte coletivo. Pode ser BRT, pode ser, né, se o VLT não for viável e tal, porque já existe uma ideia do VLT na linha do trem. Mas esse eixo também seria importante, então seria um eixo, né, cruzado, um cartesiano aqui, né? E a gente poderia ter um desenvolvimento de mobilidade e de cidade, eu acho que mais interessante, se a gente pensar nessa possibilidade. Então, dando mais fluidez para a cidade. Com certeza. Vamos largar o carro, André. Não é? Ó, carro polui. O ar de Rio Preto é ruim. A gente precisa considerar isso. Pouca árvore. Pouca árvore. O ar é ruim. Eu estou num grupo de ambientalistas que tem muitos biólogos, doutores, gente bacana.
Eles lançam lá, hoje o ar de Rio Preto está assim péssimo, não lá o número das coisas e tal. Eu olho e falo, Jesus, eu olho para o céu, mas está bonito o céu, esse sol. E não é, e a gente não tem essa, né, não para. A gente vê o trânsito já aqui em Rio Preto, Que é muito né? ruim. Muito. Viramos uma região metropolitana. Você vai às 5 horas da tarde para Mirassol, você fica parado no trânsito. Exato. Leva mais E para quem vem meia de hora. Mirassol de manhã para cá, A também mesma coisa. sofre também. Eu não sei se para Badibacite é a mesma coisa, mas Mesma para Guapiaçu também. Aquela entrada que para BR, que dá a Assis Chateaubriand, também fica parada. Ou seja, a gente tem uma metropolização de Rio Preto com todos os problemas de uma metrópole. Exatamente, exatamente. Então a gente precisa melhorar. A mobilidade eu acho que seria interessante. Água, drenagem, tem uma série de coisas assim, que a gente precisa prestar atenção, aumentar a permeabilidade do solo, aproveitar o sol. Isso entra na arquitetura, né? Os arquitetos deveriam aproveitar mais o sol, no sentido de colocar as placas solares para energia, reuso de água, área mais permeável. Uma arquitetura mais sustentável, né? Totalmente menos sustentável. agressiva, a gente precisa, né? Sabe por quê? Não vai ter planeta para todo mundo. Com Isso, certeza. assim, é uma frase comum, é um lugar comum, mas não vai ter mesmo. A gente já sabe que não vai ter. Ô, Então, Delcimar, mas assim, as novas gerações, os jovens de hoje, isso tem diversas pesquisas, as montadoras de veículos têm pesquisas muito aprofundadas nesse sentido. O amor pelo carro, para ter o primeiro carro, já mudou bastante, né? Os jovens hoje completam 18 anos, nem todos querem tirar carta. Antes Diferente, né, era... da nossa época. No dia parece seguinte. que está tendo uma inversão um pouco de valores, ou não? O que você vê? Tá sim, porque a minha geração, por exemplo, tinha que comprar carro, casa e ter um emprego, alguma coisa bem fixa, de preferência se prestar um concurso e não sair daquilo, né? Carteira Hoje assinada. eles Você tinha que ir para o Banco do Brasil. não é? Quase que isso. Quase Por que aí. é isso mesmo. Hoje a juventude não, eles têm uma mobilidade, mas porque eles têm a tecnologia a favor e têm uma mobilidade que é muito interessante de trabalho, né? Assim, não tem mais, não tem fronteira para os jovens. Eu olho, por exemplo, eu estava comentando da minha sobrinha que morou em Barcelona, hoje ela está em Londres. Ela não tem muito essa. Primeiro, porque o escritório que ela trabalha com o mundo internacional, inteiro. né? Com o mundo inteiro. E vários lugares assim. Aqui, arquitetos de Rio Preto, empresas de Rio Preto trabalham também na América Latina, com outros a gente tem vários trabalhos países. fora Não também. é? Aham. Então, assim, essa fronteira, ela já. O mundo virtual já se desfez, né? E aí, essa possibilidade dessa mudança sempre. A minha sobrinha dirige super mal, ela nunca teve carro. O pai dela falou assim, eu te dou um carro, eu dei isso para sua irmã. Eu não, vou fazer o que com esse negócio aí? Só vai me dar despesa? Quer dizer, tudo bem que ela vive num lugar que ela não precisa realmente do carro. Mas eu conheço várias pessoas em São Paulo, profissionais liberais, médicos, que venderam o carro, moram perto de metrô, moram no centro da cidade, e quando querem ir para a praia ou visitar a família no interior, eles lá alugam o carro, vêm para cá, voltam, mas sem carro. São os mais jovens, com certeza. E a pandemia fortaleceu essa questão, né? Da gente fazer reunião online e poder atender em qualquer lugar. Muito do mundo. mais, muito mais. Facilitou muito mais. Eu acho que tem algumas coisas positivas, a gente aprende, né? Tudo tem lição. Foi muito Sim. ruim, a Muito, pandemia a foi gente aprendeu assustadora, né? Mas eu acho que tem alguns aprendizados aí importantes, né? Alguns aprendizados muito fortes. Né? Muito forte mesmo. Então, assim, essa possibilidade, a qualidade de vida, as pessoas quererem se deslocar menos. Ai, que bom, eu trabalho, produzo mais. Estou na minha casa, é gostoso que eu descanso um pouquinho. A gente é arquiteto em São José do Rio Preto. Nós estamos a 450 quilômetros da capital São Paulo. paulista. A gente que tem bastante reunião em São Paulo, se a gente tivesse uma reunião em uma construtora lá e pedisse para fazer online, é até constrangedor para nós, né? Então a gente fala, não, eu vou para lá.
Aí o que você fazia? Pegava o carro, saía de madrugada daqui, 5 horas de viagem, chegava lá, pegava uma puta de um congestionamento, não domina o trânsito lá, ficava perdido sempre em algum congestionamento, até chegar, tomava lá 40 minutos de espera na sala de espera, fazia lá 30 minutos de reunião, entrava no carro e voltava. Né? Você perdia um dia inteiro, ficava quebrado a semana inteira por causa de um compromisso. Como muito. isso facilitou mesmo. Muito. Eu sei porque eu faço isso para ir no carro também. Eu levo 6 horas, só que eu vou de ônibus, né? Às vezes de avião, mas eu não consigo comprar com antecedência. Então, para mim, ainda é mais viável o ônibus. 6 horas para ir, 4 horas de reunião, 6 horas para voltar. Eu chego um bagaço aqui, eu falo assim, não é possível. Você perde a semana inteira para se recuperar. No dia seguinte não funciona direito, né? Então é muito louco isso, facilitou mesmo e até a aula, mas a gente teve que se adaptar, né? Eu sou professora, a gente teve que aprender rapidinho, assim, foi muito difícil no começo, foi sofrido. Lógico que algumas disciplinas nem pensar, né? Ensinar o estudante a desenhar pelo computador não tem como. A gente teve que depois fazer uma recuperação disso, porque a gente percebe que a gente sabe direitinho quem que é o aluno que começou o curso na pandemia, quem que começou antes ou depois da pandemia, né? Porque os professores também tiveram que se adaptar, né? Foi muito duro para os professores. Mas depois que a gente se adapta, mas é fácil, hein? Você coloca... É fácil, e aí você já está acomodada também, né? Você já até prefere algumas reuniões fazer online. Ô, professora, deixa eu te fazer outra pergunta. Claro. Falando de Rio Preto, de novo, como que você vê, por exemplo, a Avenida Alberto Andaló, que vai perdendo a importância durante os tempos atuais? Você vê lá um monte de imóveis para alugar. O bairro Redentora. Uma desvalorização assim, incrível dos imóveis para 10 anos atrás, 15 anos atrás. O centro tenta-se sempre recuperar, sempre alguma operação urbana lá no centro, alguma coisa para valorizar o centro, mas assim, vai defasando. Como que você vê esse núcleo da cidade? Eu vou fazer uma crítica primeiro, né? Porque assim, Rio Preto tem muitas obras, né? Teve muita obra importante, por exemplo, de drenagem. Foi muito importante. Só que os córregos, o Borá e o Canela, a Badibacite e a Andaló, eles continuaram fechados. Era uma oportunidade de abrir e de fazer um outro modelo de avenida com o canal aberto para evitar, porque a enchente vai ter sempre. Né? A Zona Sul cresce e vai encher lá embaixo. Isso não tem como. O que melhorou agora foi a vazão. Enche, mas a vazão é mais rápida. Mesmo assim, a Badibacite vai ter enchente não escoa, sempre. Né? Então, assim, eu acho que perdeu o timing disso, assim, podia ter feito. E lá no calçadão, eu fiquei muito animada quando falava, vamos reformar o calçadão, mas aí reformar para passar carro. Aí desanimei. Porque era para ter um espaço lúdico, para ter elementos que chamam atenção. Porque assim, hoje você vai fazer compra lá, e eu vou mais lá do que em shopping, né? Eu vou mais no centro. Você tem que ficar andando, eu não tenho espaço para você sentar. Eu já estou ficando de idade, eu preciso de lugar para sentar. Não tem uma sombra, né? Não tem sombra, não tem lugar para você sentar. Não tem lugar para você... eu vou ver a paisagem, vou ver a arquitetura, vou ver as pessoas andando. Não tem esse espaço. Então isso eu acho que não foi nessa última reforma. Dá para a gente fazer algum paralelo com o que você falou de Barcelona, daquelas... Tá, você vai nas Ramblas, tem um monte de bancos para você sentar. Só de assistir as pessoas é gostoso. Você pega um sorvete, senta lá e fica vendo as pessoas. É gostoso assistir as pessoas. Tem gente com um cabelo diferente, outro com um andar esquisito, outro com uma roupa que chama atenção. Então, essa é a vivência, né, da cidade. E a gente... quando a gente vai na praia, faz o quê? Tudo bem, você mergulha, mas chega outra hora, você fica vendo todo mundo passando. Passa um vendedor disso, daquilo. Que é uma delícia, a gente ficar sentado embaixo do guarda-sol olhando. Você fica lá, assim, a mesma coisa de você curtir um parque. Você vai sentar e ficar lá, olhando. É o momento de você relaxar. E o calçadão, para mim, é uma grande praça. Seria um grande parque urbano também. Com mais vegetação e com mais atividades. Para idosos, para jovens, para criança. Tem muitas cidades no mundo que tem os chamados pocket parks, que são os parques de bolso.
Tem uma pista de skate, Barcelona está cheio disso. Por exemplo, banco para idoso tem um pedalzinho na frente, assim, o idoso fica sentadinho lá conversando e fazendo isso. Ah, que legal! Ele bate papo, ele passa um, passa outro. Eu já tirei um monte de fotos disso. Pista de skate tem em vários lugares, porque os jovens saem da escola, se reúnem, ficam lá. Lugar para criança brincar também, em vários espaços pequenos, assim, entre os prédios, assim, tem muito lugar assim. Então, eu acho que perdeu isso. A outra coisa que me chama a atenção, o centro, e eu gosto de morar lá, que agora eu tenho uns amigos que estão mudando para lá, né? Um já mudou, está curtindo, porque ele morava bem afastado. E ele falou, nossa, é legal, né? Porque a gente vai estudar a pé, tem frutaria, tem o mercado, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, né? Tá curtindo. Aí o outro amigo dele foi lá visitar, mora num condomínio fechado, muito afastado da cidade. Ele infartou, ficou com medo. Eu falei, eu quero morar aqui no centro, porque estou pertinho do hospital, aqui tem tudo. Eu não vou ficar isolada lá, porque até a ambulância chegar lá para me pegar, aqui é mais legal. E tá curtindo também. Então, assim, eu vejo que tem um movimento, e eu falo para eles, a gente tem que movimentar o centro, tem que prestigiar o mercado, o Mercadão que fica aberto agora até as 9 da noite, tem que... o Casarão também fica aberto. Eu levei meus alunos, interessante isso, numa quarta-feira eu faço um exercício andando pelo centro da cidade, levo cadeira de roda, levo muleta, eles têm que simular que é cego, eles têm que viver teu Instagram. O espaço urbano como deve ser, né? Como tem que vivenciar todo mundo, aquilo, né? Para todo mundo. A gente só consegue projetar entender uma limitação, entender quando você se coloca no lugar do outro, né? E eles ficam horrorizados mesmo com acessibilidade. Bom, de manhã, nós entramos na Câmara Municipal, eles conheceram, que legal, tem um auditório, conheceram o que vocês projetaram, entendeu? Entraram no prédio da CIP, que foi reformado, que tem uma parte... Eu mostro sempre a parte antiga, mostro o edifício Art Deco. Entraram no edifício, na Galeria Bacite, que é lindo, um edifício modernista que deveria ser tombado, aquela preservado. Escada, né? Lindo. E eles ficam encantados e começam a observar, a gente vai mostrando. Então, tinham vários lugares. Entraram no Praça Shopping para usar o banheiro, comprar uma água e sentaram na praça para desenhar. Demos mais um pouquinho lá. Quando foi à noite, o único lugar que eu consegui entrar foi na CIP, porque estava aberto, estava tendo reunião. O resto tudo fechado, não tinha um lugar nem para tomar água, não tinha um bar para tomar água, assim, para uma lanchonete, e nem para usar um banheiro. Nós não ficamos, acho que 1 hora no centro à noite. Então, olha a diferença, tem vida de dia e é morto à noite. Então, precisa ter mais chamativos para não entrar nessa decadência, porque... Tem muita diversidade. Lá é onde tem o comércio no térreo e a habitação. Tem muita coisa bacana, né? Tem mesmo. Mas aí realmente perde totalmente a função à noite. Exato. E fica até perigoso. E dá aquela sensação de insegurança, né? Então, mas se tivesse um programa habitacional que incentivasse, que colocasse... Em vez de ficar expandindo essa cidade, lá, coloca o pessoal num loteamento lá longe, coloca pequenos núcleos de edifícios. Vamos falar sério, né? A produção habitacional aqui para baixa renda é muito feia, aquelas casinhas. A casinha tudo longe da cidade, longe de tudo. Uns prédios, né? Arquitetos só faziam uns prédios 42 bonitos, metros para uma família, né? Não é? Então vamos fazer prédio com espaço do entorno agradável, com espaço coletivo, um comum, agradável, dentro da cidade. Tem um vazio aqui, um vazio ali. Vamos começar a esparramar todo mundo vai ficar mais feliz. É isso aí, uma cidade mesmo. Mais democrática, né? Exatamente. Mais fluida, com mais vida, né? É isso aí. Que é o que a gente encontra lá fora, essa diversidade toda. Então tem muito trabalho para arquiteto aqui, né? Nossa! Que bom, né? Opa! Vixe, vocês vão trabalhar. E arquiteto, você sabe que não morre cedo, né? Você vê, o Oscar Niemeyer trabalhou até 102, então vocês podem continuar. E aí já vai uma homenagem pro Lima Bueno e pro Ezio, né? Os dois aí também vão chegar lá no 100 projetando, se Deus quiser. Delcimar, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal, a gente aprendeu demais aqui com você. Nossa, a gente como arquiteto, foi uma conversa excelente. Obrigada, eu que agradeço e gostei muito.
Valeu, grande beijo, até mais. Sucesso para vocês. Para Pra nós. nós. Amém. Muito legal. Muito leve, muito. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grandcast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Ai, vamos fazer selfies.